Olá! Hoje vamos falar de criatividade. Eu vou dar-lhes uma grande surpresa. Criatividade aprende-se. Eu sei que todo mundo pensa que não tem criatividade, porque as pessoas imaginam que criatividade é algo que nasceu conosco. Mas vamos dar a má notícia. Criatividade é 1% inspiração, 99% transpiração. Só que dá para aprender criatividade. E como nós aprendemos criatividade? Nós aprendemos criatividade fazendo exercícios, experimentando, tentando fazer diferente e sendo crítico com aquilo que conseguimos. De forma que quanto mais nós fazemos isso, mais fácil fica nós, perante um assunto, arrumarmos formas diferentes de fazer a fotografia. E nós vamos começar hoje com um exercício muito simples. Vamos escolher um assunto e vamos fazer pelo menos 3 fotografias. Uma em que eu vou mostrar o assunto e o seu contexto, ou seja, o assunto e aonde ele fica. Mas não vou fazer isso de qualquer jeito. Vou procurar qual é o ângulo em que esse enquadramento do assunto ao contexto fica o melhor possível. A segunda fotografia que nós vamos fazer é fazer com que o assunto encha o nosso enquadramento, ou seja, ocupar todo o espaço da fotografia possível com o nosso assunto. E a terceira fotografia que nós vamos fazer é uma fotografia de um detalhe do assunto. Ora, como isso nos faz ser criativos? Primeiro, quando eu tenho já um objetivo, que é fazer os 3 tipos de fotografia, eu vou ter que pensar. E quanto eu penso, eu adquiro experiência. Se eu for crítico com o resultado obtido, também vou começar a perceber o que resulta e o que não resulta. E quanto mais eu fizer desse tipo de exercício, mais fácil vai ser eu encontrar ângulos e formas de se conseguir coisas diferentes. E para fazer esse exercício muito simples, nós vamos fotografar hoje com isto. E depois nós vamos editar as fotos. E esse vai ser o assunto para o nosso exercício de hoje. Bom, vamos primeiro fazer a imagem de contexto. E sem dúvida, este é o canto onde eu tenho menos ruído no fundo. Agora, nós podemos buscar mesmo uma imagem completa do assunto. E agora vamos ver se nós conseguimos alguns detalhes interessantes. Sempre tendo atenção ao que aparece no fundo.
Agora que já fizemos as fotografias, vamos editá-las. Para editar essas fotografias, nós vamos usar a aplicação que se chama SnapSpeed. É uma aplicação da Google, é de graça e existe para todos os telemóveis. A primeira coisa que se faz é adicionar a fotografia que pretendemos editar. Neste caso, vamos escolher a nossa fotografia de contexto. A primeira coisa que a aplicação nos propõe são os estilos, onde aparecem várias formas pré-definidas de edição, que eu normalmente ignoro, porque eu nunca consegui editar da mesma forma duas fotografias. Antes de começar a edição, vamos examinar um pouco a fotografia. Para isso, vamos ampliá-la. Uma vez ampliada, nós podemos navegar pela fotografia a partir deste retângulo destacado que aparece na parte de baixo. Examinando a fotografia, vemos que temos um grande problema. Eu incluí, infelizmente, na fotografia o sol, aqui no canto superior direito. E, infelizmente, isto é uma limitação dos smartphones. Eles não conseguem lidar com essa quantidade tão grande de luz, o que fez esse topo dessa árvore ficar assim de estranho. E não há edição que consiga recuperar isso. Aqui podemos ver um segundo problema, que também ocorreu por causa de termos posto o sol no enquadramento, que é esta linha verde, que percorre desde baixo para cima. Essa linha verde mais clara não é assim tão crítica. Portanto, vamos lidar com esses problemas. A primeira coisa que eu faço é abrir as ferramentas. E aparece um monte de opções. A primeira opção que eu uso é rodar, porque isso permite eu ajustar o meu horizonte. Mas neste caso, o horizonte dessa fotografia até está bem. A segunda ferramenta que eu uso é o recortar. E infelizmente nessa fotografia é uma obrigação, para nós nos livrarmos um pouco daquele topo que está tão ruim. Ao abrir a fotografia recortar, aparece uma série de opções: original, quadrado, 4x3, 3x2. Isso são rácios normais das fotografias. E eu vou para o 16x9, que é o que fica melhor para colocar no YouTube. Nessa posição agora, eu praticamente consegui eliminar toda a parte da fotografia que estava queimada pelo sol. Mas se nós olharmos bem, na lateral esquerda há uma pequena pessoa, quase na lateral, o que está realmente a incomodar-me. Portanto, vamos fechar também um pouquinho para recortar esta pessoa. Esta ficou assim, a nossa versão. Depois que eu ajusto o horizonte e faço o recorte, a próxima coisa é o aperfeiçoar. O aperfeiçoar me dá acesso a várias opções que nós podemos chamar, clicando na parte inferior, nas três linhazinhas com três recortes: brilho, contraste, saturação, ambiente, realces, sombras e tons quentes. Brilho, como é óbvio, é aumentar ou diminuir o brilho da fotografia, e eu posso controlar isso.
Passando meu dedo da direita para a esquerda sobre a fotografia para aumentar o brilho, ou ao contrário para diminuir. Ora, eu não tenho problema nenhum com o brilho dessa fotografia, portanto vou deixá-la em 0. Contraste. Normalmente, os smartphones já contrastam demais a fotografia. E existem outros métodos de se pôr contraste na fotografia. Nesse caso, eu não vou mexer no contraste. Saturação. Bom, eu pessoalmente gosto um pouco menos saturado do que os smartphones põem na fotografia. Portanto, eu reduzi um pouquinho. Ambiente. O ambiente é os tons intermédios. Não é o que está em sombra, nem é o que está em altas luzes. Nesse caso, eu prefiro aumentar um pouquinho a luz ambiente. Realces. É um pouco acima do ambiente. Pega as partes mais iluminadas. E nesse caso, não vejo por que mexer. Sombras. É o que diz. Altera as sombras. Posso clarear ou escurecê-las. E nesse caso, eu vou escurecer um pouquinho as sombras. Tons quentes. São as partes mais próximas das altas luzes. Se nós variarmos, vejam as nuvens no céu. E eu vou dar um pouquinho mais de tons quentes. Agora, nesse pequeno retângulo que tem no canto superior direito, se eu mantiver o meu dedo sobre o retângulo, ele me mostra a fotografia sem os ajustes que eu fiz. Vamos ver. Assim é sem os ajustes, assim é com os ajustes. Como vocês veem, é muitíssima pouca alteração. Mas a edição é exatamente isso. É ser sutil de forma a melhorar a fotografia. Para se aceitar a edição, clica-se no visto que tem na parte direita inferior da tela. Se quiser rejeitar, clica-se no X. A próxima ferramenta que eu uso é o reparar. Ora, o reparar permite que eu elimine pequenas imperfeições. Vamos ampliar bastante a fotografia e andar a partir do retângulo aqui embaixo para ver o que precisa ser corrigido. Ora, a primeira coisa que vamos corrigir é este canto bem embaixo, canto inferior esquerdo, que está mais escuro. Se eu passar com o meu dedo sobre ele, o software automaticamente corrige. Vamos tentar agora corrigir um pouco daquela linha verde, fazendo a mesma coisa. Como estamos a ver, os resultados não são muito bons. Acho que eu prefiro ficar com a linha verde. Portanto, vou usar a tecla de desfazer, que é a segunda tecla embaixo da esquerda para a direita. Uma segunda possibilidade é, em vez de mover o dedo na horizontal, mover na vertical. E se calhar assim, ele está fazendo um melhor trabalho. Vamos mover um pouco mais na fotografia. Para ver se temos outros problemas.
Não vejo mais nenhum problema que essa ferramenta poderia resolver. A próxima coisa que eu costumo ajustar é o equilíbrio de brancos. E aqui, eu costumo usar o automático, que nesse caso até fez um bom trabalho. Agora, nós podemos também verificar tudo o que fizemos. E isso se consegue pelo primeiro botão que tem ao lado do abrir, que mostra-me as opções de anular, reverter, mas tem a opção ver edições. E aqui me mostra tudo o que eu fiz na fotografia. Conforme eu vou descendo, ele vai desligando o feito. Ora, essa era a fotografia original. Depois de eu recortar, depois de aperfeiçoar, depois de reparar e depois de fazer o equilíbrio de brancos. Penso que já é suficiente para esta fotografia. Portanto, clicamos em exportar e fazemos guardar com alterações que pode anular. Ora, isso significa que eu não vou mexer na fotografia original, mas vou guardar no ficheiro ao lado quais foram as edições que eu fiz. O que é muito bom, porque sempre vai permitir eu voltar para fazer alterações. A segunda opção é guardar uma cópia. É mais segura em termos de proteger o nosso original, mas aumenta o espaço ocupado no smartphone. E a terceira opção é exportar, onde eu vou gravar uma nova fotografia com todas as alterações feitas de forma permanente. Eu vou apenas guardar para aplicar uma das regras fundamentais da edição. Toda vez que editamos uma fotografia, somos sujeitos àquilo que os nossos olhos veem. Em primeiro lugar, nós devemos escolher um lugar que não tenha muita iluminação e que eu possa ver muito bem a tela do meu smartphone, porque toda a edição é feita avaliando aquilo que vemos. Depois, é muito comum nós começarmos a ficarmos saturados com a fotografia e não percebermos se nós fizermos edições a mais. Portanto, uma boa prática é guardar a fotografia e as edições, voltar a abrir passados 5 ou 10 minutos, para ver se está realmente bem ou se nós exageramos. Vamos abrir agora a segunda fotografia. A segunda fotografia é a fotografia em que o assunto enche a tela. Nesse caso eu tenho duas. E já fiz a escolha e vou editar esta. Por que eu fiz duas? Porque é muito perigoso fazer uma fotografia só. Quando eu faço uma fotografia, pode acontecer de não estar bem focado, pode acontecer de a pessoa estar com o olho fechado, pode acontecer uma série de coisas. Se eu tenho duas, eu tenho opção para escolher a melhor. É óbvio que nós escolhemos a melhor e apagamos as outras. Neste caso, vamos analisar a fotografia. Dessa vez eu vou usar uma outra ferramenta, que são os detalhes. Há duas opções, estrutura e aumentar contraste. Eu normalmente só uso a opção estrutura. O que isso faz? Faz a imagem ficar mais detalhada. Portanto, eu para aplicar e ver qual é a quantidade que eu tenho que aplicar, amplio a fotografia de forma a ter um detalhe bem visível. Nós temos que tomar muito cuidado com essa ferramenta, pois se aplicarmos muito, ele faz a nossa fotografia ficar mesmo estranha.
Penso que qualquer coisa em torno de 18, 20 já é suficiente. Vamos dar uma vista de olho no que fizemos. Sem detalhes, sem os ajustes, sem recortar. Sutil, mas melhora a qualidade geral da fotografia. Vamos novamente guardar e autorizar. E vamos abrir a terceira fotografia, que é a de detalhes. E nesse caso, entre as várias de detalhes que eu fiz, escolho essa. Mas nessa ferramenta em particular vou usar outra ferramenta, que é o Curvas, que permite eu controlar um pouco melhor o contraste. E gostei do que a ferramenta fez no automático. Vamos ver rapidamente tudo o que fizemos. Essa era a original, recortamos, aperfeiçoamos, aumentamos os detalhes, tiramos aquela coisinha a mais, melhoramos o ponto do equilíbrio de brancos e demos um pouquinho mais de contraste. Agora vamos ver, lado a lado, cada uma das três fotografias, como saiu do smartphone e como ficou depois de editada. Como vocês podem ver, as mudanças são muito sutis, mas consegue-se verificar uma melhor qualidade da edição. Eu não tive como objetivo explicar cabo a rabo como se edita. Isso seria mais um tutorial e penso que não é o assunto deste vídeo. Mas se vocês tiverem interesse de um tutorial de todas as coisas que essa ferramenta pode fazer, escrevam abaixo nos comentários ou lá na nossa página do Facebook. E nós fazemos um tutorial sobre essa ferramenta. Esse exercício parece muito simples, mas na realidade é muito importante. Se toda vez que eu escolher um assunto, eu tentar fazer uma fotografia de contexto, uma fotografia do assunto e uma fotografia de detalhe, eu estou treinando o meu olho a ver coisas de forma diferente. E quanto mais eu exercitar o meu olho, mais fácil fica arrumar outras formas de fazer fotografia. Ora, o que é criatividade? É expressar uma coisa de uma forma completamente diferente. E esse é o princípio pelo qual aprende-se. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.